Meus amigos, meus irmãos, minha gente querida, muito bem-vindos a todos, com paz, com amor, com alegria. E vamos começar as nossas leituras de hoje com o livro Minutos de Luz de Pastorino. É um livro que foi psicografado por Ariston Teles. A natureza. Aprenda a conviver com a natureza. As plantas, os bosques, os rios, as campinas, os montes, enfim, toda a natureza forma quadros reconfortantes e saudáveis. Abra seu coração para as coisas simples, rústicas e belas da criação. Você descobrirá fontes maravilhosas e inesgotáveis de energia e vida. A natureza constitui templo de pregações inesquecíveis. Grandes almas como Sócrates e Francisco de Assis viviam no campo divulgando a filosofia do amor. O Cristo transformou a natureza em painel de exemplo e ensinamentos que passariam a compor os evangelhos. Com certeza, a natureza é uma dádiva de Deus mesmo. É onde a gente renova as nossas energias. Passando para o Livro dos Espíritos, hoje a gente começa um novo item dentro do capítulo da vida espiritual. Comemoração dos mortos e funerais. Lembrar dos espíritos pelos que foram caros a eles na terra os sensibiliza muito mais do que podem supor. Se são felizes, esses fatos lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. É uma prece, é uma forma da gente se lembrar de nossos familiares, de nossos espíritos amigos, e sempre manda uma energia boa para eles. E assim vamos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e vamos continuar a mensagem de Lacordaire que a gente começou a ler ontem. O título é Desprendimento dos Bens Terrenos e ele está falando sobre o apego, sobre o egoísmo e sobre a necessidade que a gente precisa de trabalhar com a riqueza de uma forma mais espiritualizada. Que a riqueza não é condenada por Deus, deixando isso bem claro, mas a riqueza é uma missão de caridade para quem a recebe. Então, continuando. É comum ouvir dizer de um homem que tenha trabalhado muito, que com o suor do seu rosto acumulou bens, que quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Nada mais certo, pois bem, pratique a caridade dentro das suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento do que o daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas também, se esse homem que se recorda dos seus penares
dos seus esforços, for egoísta, impiedoso para com os pobres, será bem mais culpado do que o outro, pois quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve se sentir em aliviá-las nos outros. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens, é o orgulho. Não raro se vê o arrivista atordoar com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades. O desgraçado que lhe pede assistência, em vez de acudi-lo, e acaba dizendo: faça o que eu fiz. Segundo o seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Pertence a ele exclusivamente o mérito de possuí-la. O orgulho que põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência, de toda a sua aptidão, não compreende que com uma só palavra Deus pode lançá-lo por terra. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Depositário desses bens, o homem não tem o direito de dilapidá-los, como não tem de confiscá-los em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade. Frequentemente, é uma modalidade de egoísmo. Aquele que despende a mãos cheias o ouro de que disponha para satisfazer a uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber se servir deles em benefício dos outros, não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Se por efeito de imprevistos reveses se tornar como Jó, digam como ele: o Senhor me havia dado e me tirou, faça-se a sua vontade. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Sejam antes de tudo submissos, confiem naquele que, tendo lhes dado e tirado, pode novamente lhes restituir o que lhes tirou. Resistam animosos ao abatimento, ao desespero que lhes paralisam as forças. Quando Deus lhes desferir um golpe, não esqueçam nunca que ao lado da mais rude prova coloca sempre uma consolação. Ponderem, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia lhes ajudará a se desprender destes últimos. O pouco apreço que se ligue a uma coisa faz que menos sensível seja a sua perda. O homem que se aferra aos bens terrenos é como a criança, que somente vê o momento que passa. O que deles se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes, por compreender essas proféticas palavras do Salvador: o meu reino não é desse mundo. O Senhor não ordena a ninguém que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade, pois o que tal fizesse se tornaria uma carga para a sociedade. Proceder assim seria compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. Seria egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo se eximir da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem bem lhe parece, a fim de que a administre em proveito de todos. O rico tem, assim, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza quando Deus a outorga é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, gerindo-a com critério, sabendo prescindir dela quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui,
sabendo sacrificá-la quando necessário. A criatura procede de acordo com os desígnios do Senhor. Diga assim aquele a cujas mãos venha o que no mundo se chama uma boa fortuna: meu Deus, o Senhor me destinou um novo encargo. Me dê a força de desempenhá-lo segundo a sua santa vontade. Aí tem, meus amigos, o que eu lhes queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus dizendo: saibam contentar-se com pouco. Se são pobres, não invejem os ricos, pois a riqueza não é necessária à felicidade. Se são ricos, não esqueçam que os bens de que dispõem apenas lhes estão confiados e que têm de justificar o emprego que lhes der, como se prestassem contas de uma tutela. Não sejam depositários infiéis, utilizando-os unicamente em satisfação do seu orgulho e da sua sensualidade. Não se julguem com o direito de dispor em seu proveito exclusivo daquilo que receberam, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabem restituir, não têm o direito de pedir. E lembrem-se de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Muito bonita essa mensagem, muito importante, muito mesmo. A gente tem que ter sempre em mente isso, que a riqueza é uma missão, é um empréstimo, que a gente vai ter que dar conta disso. O egoísmo, o orgulho, a vaidade é só para atrapalhar o nosso desempenho na vida. Então, vamos terminar as nossas leituras com a trovinha de Lívio Barreto, no livro Orvalho de Luz, chama-se Amor e Reencarnação. Recordar vidas passadas no afeto que nos acena dói tanto no coração que não sei se vale a pena.